Mas, queridos, nós estamos pensando nesse mês, nosso tema sobre semear para colher abundantemente. E desse pensamento nós queremos refletir no texto da palavra de Deus em 2 Coríntios, vamos ler o capítulo 9. Eu vou delimitar aqui a nossa leitura do verso 6 ao verso 11. Vamos estar pela manhã agora meditando nesses 5 versículos. Eu quero chamar a sua atenção para observar aquilo que Deus quer falar com você nesta manhã. Não deixa que nada, ninguém tire a tua atenção não, querido. Mantenha a sua Bíblia aberta, fica atento àquilo que Deus quer dizer a você. Não perca uma palavra sequer. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso número 6. Diz assim o texto da palavra de Deus: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superamandeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, agradecemos pela tua palavra, Senhor. Pedimos que a mesma faça a tua vontade se realizar em nossos corações. Que nada, Senhor, nessa manhã aqui, seja falado da parte de homens, mas que venha do céu, diretamente do coração da tua igreja. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se tem um texto que tem sido distorcido por muitos, é este. Queridos, tem uma coisa que nós aprendemos quando estamos trabalhando com a interpretação, e aquilo que a gente vê muito é a motivação que está por detrás daquilo que está se interpretando. Se você tem uma motivação equivocada, a tua interpretação ela vai ser equivocada. Infelizmente, o materialismo adentrou a vida de muitas pessoas e também da vida da igreja. De maneira que algumas pessoas, quando tratam nesse texto, estão pensando do ponto de vista materialista. Mas só que a palavra de Deus, ela não tem compromisso com o materialismo. Ela tem compromisso com o próprio reino de Deus, com as coisas que têm valores espirituais para nós. Mas só que a gente tem uma dificuldade de assimilar a totalidade da palavra. Temos sempre uma tendência a fazer uma divisão. Ou é assim, ou é assado. E às vezes a gente, por fazer essa cisão, não podemos compreender a plenitude do que a palavra quer nos dizer. Quando eu falo isso, eu estou falando que existem duas tensões, geralmente. Uma tensão que é o cuidado apenas da alma. Às vezes a gente é levado a pensar que o mais importante na vida do ser humano é a espiritualidade, a alma. Tanto é que as pessoas gostam de dizer, vamos ganhar as almas. Mas só que a Bíblia, quando trata de alma, não trata no sentido que nós temos de ser a separação do corpo e da alma. A alma é a vida. E a vida é a pessoa como um todo. Não está dividido. Às vezes a gente, por ser didático, a gente faz uma separação metódica para poder ensinar melhor. Mas isso não significa que está separado. A gente faz distinção. Então, quando a gente fala aqui de que Deus tem, a princípio, uma preocupação, né? Você pode dizer que Deus se preocupa com alguma coisa, com a alma, é porque Ele visa a nossa vida como um todo. A nossa vida espiritual
espiritual. Então há uma tensão em que as pessoas pensam, nada de material, só o espiritual. E nesse segmento, né, na história da igreja, se fala assim sobre os ebionitas, pessoas que faziam votos de pobreza, que não queriam saber de nada material, só espiritual. Contrariando a essa ideia, também temos aqueles que só pensam no material, no materialismo. E vindo dessa ideia de apenas tratar do material, a gente tem recente na nossa história a teologia da libertação. A teologia da libertação olhou para o ser humano só pelo aspecto material, do pobre, da necessidade, do assistencialismo. Olha, a questão não é a alma, a questão é o estômago, a questão é o corpo, a questão é cuidar da pessoa nas suas necessidades, sabe, materiais. De tal forma a ponto de que algumas pessoas pensam que a igreja, ela se resume a ser uma ONG. Aonde nós estamos aqui para tratar de ajudar as pessoas com os bens materiais. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus não tem essa dicotomia, não tem essa divisão. A palavra de Deus, quando trata do ser humano, trata ele na sua totalidade, na sua integralidade, na sua plenitude, não faz divisão. Esse texto aqui muitas vezes é usado de maneira equivocada para explorar algumas pessoas. Mas se tem uma coisa que a gente precisa compreender é o seguinte: quando a gente ama alguém, a gente investe nessa pessoa. Quando a gente ama uma obra, uma causa, a gente investe nessa causa. Sabe como a gente sabe que uma igreja ama missões? Quando ela investe em missões. É isso. Não adianta dizer que se ama missões. Não adianta dizer que ama a sua igreja se você não está investindo na sua igreja. Não está investindo na obra de Deus. Eu amo a obra de Deus, é linda a obra de Deus, mas você não faz nada pela obra de Deus. Você, sabe, é um reclamão, mas não quer cooperar na obra de Deus. Estamos aqui diante de um contexto onde o apóstolo Paulo está aqui convocando os irmãos da igreja de Coríntios a fazer uma coisa sublime, a colaborar com aqueles que estão mais necessitados. Em Jerusalém, principalmente naquela região, naquele momento ali, houve uma seca tremenda, uma necessidade que passaram a alguns irmãos ali, os irmãos, os crentes de Deus, e como não se bastasse a perseguição do governo romano ali, porque achavam que os cristãos eram pessoas que faziam dissoluções, eram pessoas que estavam ali para fazer revoluções, e eles tinham muito medo de motim, de ter essas coisas que conflitavam a harmonia do Estado. E aí começaram a ver os cristãos como pessoas mal vistas. E aí muitos irmãos passaram a ser perseguidos, outros perderam suas casas, não tinham nem sequer com que se manter. E aí o apóstolo Paulo, ele convoca algumas igrejas, e aqui ele está falando aqui com o povo de Corinto, para ajudar aquela igreja, daqueles irmãos que estavam necessitando. E quando chega nessa situação, a gente vê que ele trata isso numa metáfora que é usada no sentido agrícola. Ele fala sobre semente. A gente aqui está falando sobre semente, aquele que semear para colher abundantemente. Quando a gente pensa na questão da semente, irmãos, a gente vê que existe um princípio, ou princípios que regem a questão da prática do plantar, do semear. E é esse princípio aqui que o apóstolo Paulo ele vai tratar tanto no aspecto material como no aspecto espiritual, porque não existe essa divisão, está tudo integrado. E aí ele fala aqui: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Então ele usa esse princípio da quantidade, porque se você pouco semeia, pouco colhe. E aqui, irmãos, existe um equívoco que muitas pessoas fazem, advindo do pensamento materialista, a ponto de dizer: olha, você está muito de oferta, porque você vai receber muito de volta. Irmãos, lembrem o contexto aqui. Eles estão trabalhando para ajudar uma igreja que está passando uma grande e terrível necessidade. O que eles vão receber de volta? Carne.
casa, dinheiro. Quando a gente ajuda alguém, o maior pagamento que a gente tem é ver aquela pessoa feliz, realizada, não é verdade? Não é assim? Não é assim? Jesus disse: é melhor dar do que receber. Quando a gente está fazendo algo por alguém, sabe, a gente vê a satisfação daquela pessoa, a gente já colheu, irmão. Não é um aspecto apenas material, mas existem coisas que vão além. Quanto custa o sorriso de uma criança? Você sabia que aquela criança não podia ter aquele brinquedo, e você foi lá, comprou e deu aquele brinquedo, você vê aquele sorriso. Quanto custa? Sabe? Não tem preço. Quanto custa você chegar com uma cesta básica numa família que está precisando e você vai lá e entrega? Percebe? Agora, quanto mais você faz, mais você vai colher. Se você não planta, você faz o quê? Nada. Existem 3 situações aqui que a gente pode pensar. Uma situação é a situação da indiferença. A pessoa que faz: não, ele vive a vida dele e eu vivo a minha. Não está nem ligando para o outro. A outra situação que tem aqui que a gente pode colocar é a situação da avareza. Não, o que eu tenho é só meu, só para mim. E o que o outro tem também é meu. E a terceira situação que a gente pode ver aqui é a situação da generosidade. Ser generoso. Sabe o que é ser generoso? É você entender o que você tem não é só apenas seu, mas também é do outro. E é esse princípio que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Então, quando ele fala sobre esse aspecto, ele complementa dizendo: e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. E aí eu pergunto: você tem semeado? Você tem exercido isso? Você tem ajudado? Você tem feito algo de coração, com generosidade? Quando eu lembro a palavra generosidade, eu me lembro quando na escola, eu ia para a fila da merenda. Quando eu chegava com o meu prato lá, eu dizia para a merendeira: por favor, seja generosa. Sabe qual ela fazia? Ela ficava: 1, 2, 3 conchas. Obrigado, querida. Desde pequeno, generosidade. É isso, generosidade. Você faz o outro rir, se alegrar. Você não fica mesquinho, sabe? Então, quando você estiver dentro de uma situação para ajudar alguém, não retenha, seja generoso. Eu não estou dizendo isso para vocês que botarem muita comida para mim, não, viu, irmãos? Porque aqui eu só me lembro da irmã Simone. A irmã Simone, que a gente está aqui orando, pedindo Deus para a vida dela, ela disse: pastor, você não gostou da minha comida? Eu disse: não, irmã, está muito boa, eu gostei. Mas o senhor só repetiu 3 vezes. Sabe? Generosidade. Esse deve permear o coração do povo de Deus. Porque quando nós temos generosidade, não existe escassez. Quando nós temos generosidade no nosso coração, não existe falta no nosso meio. E aqui o apóstolo Paulo começa a falar sobre um outro princípio, quando ele diz: cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração. Veja esse princípio, proposto no coração. Primeiro que ele fala que a pessoa vai contribuir conforme ela propôs no coração. Ou seja, você tem que ter um propósito no coração. Você tem que ter um alvo no coração. Você tem que ter uma ideia. Sabe? Ele está aqui promovendo a generosidade. Mas você tem que se perguntar e falar para Deus assim: Senhor, como que o Senhor quer que eu ajude? Com quanto? Com o quê? Às vezes você vai semear dando uma carona. Essa semana eu vinha ali da Agamenon, fui fazer um retorno no nosso bairro ali de Lampizeira, e vinha uma senhora com a filha dela carregando um cara de pacote de compra. Chega, estava fazendo assim, e aquele som. Aí eu
deu a volta e disse, bora, entra no carro, vai levar. Né? Que bom! Chefe, que bom! Sabe? Mas a gente faz essas coisas e não sabe nem o efeito que vai dar depois. A colheita, a gente não sabe nem o resultado. Entende? Você nem sequer vai poder dimensionar. E aí o texto bíblico coloca para nós que a gente tem que ter propósito, tem que ter meta, tem que ter alvo, tem que colocar no coração. Porque se você não colocar no coração, você não faz. Se você não tiver um objetivo, se você não tiver uma intenção, você nunca vai fazer. Você pode até falar, é bom ajudar, né? É bom contribuir, investir no bem. Mas se você não colocar um alvo no coração, você nunca vai fazer. E eu vou dizer uma coisa a você, às vezes você vai colocar um alvo e muitas vezes, quando você quem tem essa prática, quem faz isso tem essa experiência. Você coloca um alvo e aí você vê que Deus lhe ajuda a superar aquele alvo. Isso é coisa para crente. Tá? Não é a matemática materialista. E aqui ele diz a maneira como deve ser isso. Ele fala, não com tristeza ou por necessidade. Porque tem gente que faz a coisa de maneira constrangida. Eu cheguei, nesse momento que eu passei de férias em janeiro, eu fui visitar umas igrejas. Irmãos, é difícil de mudar de igreja. Aí eu fui para uma igreja que Cássia foi convidada por uma amiga dela. Aí eu disse, pai, como essa igreja? A igreja é da minha amiga. Então, fomos a família. Quando a gente chega na igreja, é tudo preto já. Misericórdia. Aí tem um palco, não é? É palco, pastor, lá, um palco grande, um jogo lindo, um bocado de luz. O diabo sabia que eu não estava gostando, botou um foco só no meu olho assim. Sabia que eu não estava gostando. Aí o camarada, quando chega no momento lá de falar do momento do ofertório, ele fala logo assim, vocês sabem, né, que para manter uma estrutura dessa, não é por qualquer valor. Porque tem pessoas, quando vai abrir a carteira na hora de ofertar, aí procura da maior para menor nota, aí pega lá de R$2 e coloca. Isso é como? Isso é o quê? Constrangimento. Eu quando entrei lá já me senti devendo. Meu Deus, eu estou devendo já. Estou devendo essa estrutura todinha para mim. Eu me senti constrangido. Mas o texto nos orienta que não deve ser por constrangimento. Não deve ser dessa maneira. Aí ele explica como deve ser. Aí ele diz, porque Deus ama a quem dá com alegria. Alguém já ouviu falar da palavra hilariante? É essa palavra aqui que fala hilariante. A alegria é uma alegria contagiante, é uma alegria que você não consegue conter. É essa alegria que você deve ter no momento de você semear. No momento de você contribuir. Não é aquela coisa constrangida. E nem aquela coisa de que você vai fazer porque você vai receber muito mais. Às vezes dá pena, irmãos, de ver pessoas sendo enganadas. Eu vi na internet uma pessoa que teve uma determinada igreja aí o direito de receber de volta os bens que ela doou à igreja por constrangimento. Mas a gente tem que entender aqui que quando nós estamos fazendo, não é porque ninguém está constrangindo a gente, não é porque alguém está colocando no nosso coração aquela coisa da ganância. Porque tem gente que é ganancioso, irmãos, e acha que pode ser ganancioso com Deus. Eu vou dar porque vai multiplicar. Não. Aquilo que vai ser multiplicado, você não pode nem dimensionar, porque você não sabe os efeitos que vai abençoar a vida de uma pessoa. Quando a gente envia alguém para o campo missionário, só sabemos daquilo que o missionário dá de testemunho, mas muita coisa que acontece lá no campo, você não sabe. Você não sabe o efeito quando você ajuda alguém. O que aquilo ali vai acontecer? Quantas pessoas foram ajudadas? E hoje são advogados, médicos, pastores, missionários, que estão aí retribuindo com aquilo que ela teve ali de investimento na sua vida. Quantas pessoas? Você não tem dimensão do quanto Deus pode multiplicar aquilo que você está semeando. Você não tem como medir isso. Por isso que deve ser feito de maneira alegre, feliz. Meu Deus,
eu não estou nem sequer tendo a dimensão do que isso vai acontecer, mas eu estou fazendo com alegria. Tem que ter alegria, Deus. Satisfação de participar. É aquela coisa que diz assim, eu estou fazendo parte disso. Sabe? É triste pensar no nosso meio que tem gente com uma mente tão materialista, a ponto de dizer, pô, nada é tão pouquinho. Eu me lembro daquela música que as crianças cantavam muito lá na Concórdia, missões, eu também quero participar. Eu também quero. Olha só, é participar. Não é para ficar ninguém de fora, irmãos. É para participar, para fazer parte, para dizer assim, também estou ali, estou junto. E foi isso que aconteceu nessa igreja aqui de Corinto e também nas igrejas adjacentes que o apóstolo Paulo passou. Eles faziam isso com muita alegria. E aqui ele diz aqui no verso 8, Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superamudez em toda boa obra. Ou seja, quem faz a coisa multiplicar? É Deus. O princípio aqui é o princípio do entendimento de que tudo que nós temos não é nosso, é do Senhor. É Deus que dá a saúde, é Deus que dá a oportunidade, é Deus que dá a inteligência, é Deus que dá as estratégias, é Deus que dá tudo vem dele. Quando a gente chegou aqui, tudo já estava aqui já. A gente só precisa manter. E continua aqui o texto falando sobre essa abundância que vem da parte de Deus. Por quê? Porque é Ele que faz. E aqui ele continua ainda se referindo a ele, dizendo, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, quem é que dá a semente? Deus. E pão para alimento, quem é que dá pão para alimento? Deus. Também, olha só, além de dar a semente, além de dar o pão, também continuará, olha aqui, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então é Deus que faz a coisa multiplicar. É Ele que garante, é Ele que te sustenta, é Ele que te mantém. Quantas situações você já passou na vida pensando, meu pai, como é que eu vou fechar esse mês? E Deus vai lá e honra. Quem tem experiência nesse quesito com Deus sabe que a matemática não fecha. Do que você ganha e do que Deus faz. Eu tenho vivido isso. Porque Deus é quem faz, é Ele. É isso que a gente tem que entender. Nós estamos confiando nele. Não é fazendo de maneira a pensar que depende de mim. Não depende de você. Eu quero dizer mais outra coisa. Deus não depende de você. Eu falei na oração aqui na sexta-feira, eu vou ajudar a igreja que está precisando. Não. É uma honra participar. Quando você ajuda alguém, quem é honrado não é quem é ajudado, é você que ajuda. Não é a pessoa ali que está, não. É você que é ali honrado. E você é honrado de tal forma, a ponto de acontecer o quê? Você abençoa a vida da outra pessoa e você é abençoado e o nome de Deus é glorificado. É assim. Essa é a sequência. E o verso 11, ele diz, enriquecendo-vos em tudo. Quem é que está enriquecendo em tudo? Deus. Sabe quem é enriquecendo em tudo aqui? Não é no dinheiro não, irmãos. Às vezes, você já pensou assim, naquele momento que às vezes na sua casa quebra tudo? Né? Quebra o liquidificador, o ventilador, quebra a geladeira, quebra tudo quebra. Né? Aí eu estou indo lá e vai todinho. Mas às vezes, quando a gente vê essa palavra aqui falando aqui, enriquecer em tudo, às vezes é que teus bens vão durar, irmão. Também existem pessoas que têm bens durados em casa. Pastor Marcos e Mara é assim, por aí dentro de 20 anos. Tem 20 anos. Você como dura tanto? Pelo amor de Deus, ele tem uma mão lá na que a mãe dele quando ele tinha 12 anos. Tudo dele dura. Olha, irmãos, ele tanto dura que não tem aqueles copos da McDonald's.
as coisas durarem, enriquecer em tudo. Em tudo. O teu sapato dura mais, a tua roupa dura mais. A roupa, ó. Falar de roupa. Pastor, o Marcos tem roupa dele quando está no sapato. Então assim, tudo dura mais, irmãos, porque o enriquecimento é em tudo. Não é um enriquecimento apenas financeiro, mas é um enriquecimento em tudo. Você sabe o que é isso? Tudo. Aí ele continua aqui dizendo aqui, ó, olha só. A qual faz que por nosso intermédio, né? Ó, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Você já imaginou que você pode ser um instrumento para glorificar a Deus? Quando você abençoa a vida de uma outra pessoa, naquele momento que ela está precisando, o que aquela pessoa diz? Graças a Deus. Graças a Deus. Você quer ser a resposta da oração de alguém? Você quer que na boca de alguém pronuncie as palavras graças a Deus? Como é bom você participar. Como é bom você semear para a glória de Deus. Semear de tal forma a você ser um honrado. Eu que vou ser honrado por contribuir. E eu estou fazendo com que alguém abra a boca e diga graças a Deus. Amém. Eu quero convidar você para uma oração. Fecha os teus olhos nesse momento agora. Se coloca diante do Senhor. E eu quero te perguntar algo que eu quero que você seja sincero diante do Senhor. Você tem semeado? Como tem sido essa semente? Será que você tem seguido os princípios que a palavra de Deus nos mostra? O princípio da multiplicação, o princípio da motivação, o princípio do resultado que se traz quando se planta, quando se semeia, o princípio da generosidade, o princípio do comprometimento com Deus. Enfim, será que você hoje se coloca como aquele que vai suscitar dos lábios de outro as palavras graças a Deus? Talvez você tenha feito coisas por motivos errados, até nem sequer tenha feito, mas hoje eu quero desafiar você a ser um semeador para colher em abundância. Semeie para a vida, semeie para a glória de Deus. Talvez você esteja pensando em apenas semear do ponto de vista material. Não é isso. Você pode semear também espiritualidade, semear com a sua própria vida, dando atenção a alguém, orando, se colocando como alguém prestativo. Faz isso. Comece a semear para a glória de Deus. Deixa eu orar para você. Pai Santo, aqui em tua presença, nós nos colocamos, pois nós queremos te dizer que tudo vem de ti. É o Senhor que dá a semente, é o Senhor que dá o pão, é o Senhor que provê tudo. Tu és o nosso sustentador, tu és o nosso provedor, Pai. Sem ti, nada podemos fazer, Senhor. Pai, nós te louvamos porque o Senhor não foi avarento, nem mesquinho. Tu nos deste o teu melhor, nos deste o teu filho.
Ó Pai, ensina-nos a ter um coração generoso. Ensina-nos, ó Pai, a semear para a Tua glória, Pai. Pois bem certo que a colheita será abundante. Nós queremos te pedir e te agradecer, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus abençoe.